Neste vídeo eu quero falar para você, você que é pesquisador, de cada passo que o monstro chamado ou conhecido decreto dominical dá. Você que está atento e quer ver cada passo desse monstro conhecido como decreto dominical. Eu quero te apresentar um item. Esse item é o segredo que você possa ver claramente, passo a passo, desse monstro conhecido como decreto dominical, o qual é o sinal da besta. Você que é pesquisador do espírito de profecia e da Bíblia, você que pesquisa claramente sobre este assunto e não quer ser enganado com o decreto dominical e nem com a imagem da besta, então fica para assistir até o final deste vídeo e você vai entender passo a passo do decreto dominical. Eu quero começar dizendo para você que não há nada de novo. O que acontece no presente já aconteceu no passado, assim diz a Bíblia. Então, em relação ao decreto dominical, vamos ver como foi que a igreja primitiva passou a guardar o domingo, passou a aceitar a primeira lei dominical do mundo de Constantino. Então, para isso, vamos voltar para o passado, examinar o que foi que aconteceu no passado para nós entender o que está acontecendo agora no nosso tempo presente. No tempo passado, após a morte dos apóstolos, a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, já logo no ano 313, Constantino, no Edito de Milão, fez a primeira lei de liberdade religiosa. Essa primeira lei de liberdade religiosa foi o item para o decreto dominical, a primeira lei dominical, que logo no ano 321 foi estabelecido. Foi pela a falsa liberdade religiosa de Constantino que a igreja primitiva ela adotou o dia do sol, passou a guardar o domingo, o qual naquele tempo era chamado de dia do sol. Quando a primeira lei dominical foi aprovada, então a igreja primitiva abandonou o sábado e ficou somente com o domingo. Por quê? Porque quando saiu no ano 303 a primeira lei de liberdade religiosa, a igreja primitiva, pela liberdade religiosa, então ela passou a descansar nos 2 dias, no dia do sol e no sábado. Então, os 2 dias juntos, a igreja primitiva descansando, levou com que ela automaticamente aceitasse a primeira lei dominical logo depois, no ano 321. Então, esse foi o item do decreto dominical para a igreja primitiva. Foi o item da falsa liberdade religiosa. Esse é o segredo que para você poder ver o decreto dominical nos nossos dias, você tem que ver que assim como foi no tempo da igreja primitiva, Satanás usou o item da falsa liberdade religiosa e deu sucesso para o engano dele, assim também nos nossos dias não será diferente. Para você ver o monstro conhecido como decreto dominical nos nossos dias, o qual é o sinal da besta, você é necessário ver o item da falsa liberdade religiosa. Então vamos agora para os nossos dias falar
da falsa liberdade religiosa, assim como a igreja primitiva guardou o domingo pela falsa liberdade religiosa, assim também agora, nos nossos dias, o domingo pela falsa liberdade religiosa. Para nós poder ver esse passo, que cada passo esse monstro dá do decreto dominical é unicamente pela falsa liberdade religiosa. Se nós não ver esse item, nós nunca veremos o decreto dominical. Se nós não ver o item da falsa liberdade religiosa, nós nunca veremos o decreto dominical e nem a imagem da besta. Então, para o nosso tempo, começamos com o Concílio do Vaticano II, que teve esse concílio, 3 anos de concílio, pelo que eu saiba. Começou no ano 1962 a 1965. Esse Concílio Vaticano II convocou todas as religiões para estar presente. A luterana recebeu o encargo do ecumenismo e ela cumpriu a sua meta no ano 2017. Proclamou para o mundo todo que o protesto acabou. No Concílio do Vaticano II também foi a Igreja Adventista do Sétimo Dia para esse concílio. Não sei se você se lembra que os 2 pastores que foram levaram moeda de ouro para a besta, e a besta o abençoou esses 2 pastores. Pois é, nesse Concílio do Vaticano II, a Igreja Adventista recebeu o encargo do Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. Esse Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa é a união do Estado com a Igreja. Porém, nesse tempo, era só o início, não estava ainda visto bem claramente a essa questão. Mas, quando foi no ano 2003, a Igreja Adventista, por esse Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, assentou na cadeira da ONU. E quando foi logo, agora no ano 2020, ao mando desse Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, que está assentado na cadeira da ONU, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no dia 2 de junho de 2020, ele foi perante a imagem de João Paulo II, adorou a imagem de João Paulo II. Então ele volta para a Casa Branca e, ao mando do Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa da Igreja Adventista, que está assentado na cadeira da ONU, ele fez o decreto internacional para todos os países promover a liberdade religiosa, a qual é a falsa. E já logo, agora, no dia 29 de junho de 2023, os advogados da Associação Norte dos Estados Unidos, que faz parte do Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, levou o domingo para a Suprema Corte dos Estados Unidos. E a Suprema Corte adotou como o dia para os cristãos descansar, aqueles que o pedirem nas empresas e nos seus empregos, esse dia de descanso para todos os cristãos. Esses advogados desse Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia levou o domingo para a Suprema Corte dos Estados Unidos, pegando carona do caso do carteiro Geraldo Croft, o carteiro que queria o domingo como o dia de descanso, e ao mando de muitas encomendas da Amazon que ele teria que entregar aos domingos,
ele não estava descansando. Então, os advogados da Associação Norte dos Estados Unidos, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o que faz parte do Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, levou este caso do carteiro Gerardo Kloff para a Suprema Corte e o domingo foi aprovado por lei da nação dos Estados Unidos. Então, o que aconteceu ainda mais? E agora vai voltar a direita conservadora com essa mesma meta, com esse mesmo item da falsa liberdade religiosa. Ela vai voltar com o projeto 2025 para continuar com aquele mesmo mandato de 4 anos passado, o qual, em obediência do Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, Donald Trump fez o seu mandato. O mandato dele todo do passado foi a respeito desse Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. Ele quebrou a emenda Johnson no ano 2017. Ele quebrou a emenda Johnson. Essa emenda Johnson é o que separava a igreja com o Estado. E quando foi no dia 2 de junho de 2020, como já falei, ele fez o decreto internacional dessa falsa liberdade religiosa, que é um decreto para todos os países do mundo atuar na religião. É por isso que foi criada por toda parte do mundo leis que tirou a verdadeira liberdade religiosa, essas leis falsas de liberdade religiosa. Aqui no Brasil foi criada a Lei 17.346, e essa mesma Lei 17.346 foi reconhecida pela Conferência da Associação Geral de 2022 como uma lei mundial, como uma lei para promover a paz mundial, a qual é a falsa liberdade religiosa. Então, o projeto 2025 vai dar continuidade ao item da falsa liberdade religiosa. Vai dar continuidade à mesma falsa liberdade religiosa. E dentro da igreja, com esse Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, também tem a mesma agenda do projeto 2025. Lá dentro desse departamento, a agenda para 2025 é conhecido como Fredon 25. Esse Fredon 25 é o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, a Agenda 2025. No Estado é conhecido como Projeto 2025. Na igreja é conhecida como Fredon 25. É esse o item que o monstro, conhecido como Decreto Dominical, dá passo a passo. Se você não vê esse item da falsa liberdade religiosa, você ainda não viu, não está vendo e nunca verá o decreto dominical. Você está perdendo seu tempo ao assistir o canal Chiquinax, Retorno da Glória, Escola da Profecia, Doutrinando 7, Celso Borges e outros, porque eles não vê o item da falsa liberdade religiosa. Se você não vê este item, você não vê nada, você não está vendo nada, porque os da igreja primitiva que não vira o item da falsa liberdade religiosa que Constantino fez no ano 313, eles passaram a guardar o domingo pela falsa liberdade religiosa.
Se você não vê esse item da falsa liberdade religiosa, você vai, mesmo guardando o sábado, você vai descansar também no domingo, fazendo igual como a igreja primitiva fez. Guardando os 2 dias juntos, a igreja primitiva fez, e assim passou a guardar somente o domingo. Então, se você não vê o item da falsa liberdade religiosa, você vai guardar o domingo, descansar no domingo, ao mesmo tempo descansando no sábado, para você promover a paz, a falsa paz. E você ainda vai achar que está com sabedoria, porque você sabe manter a paz, mas você não está com sabedoria. A verdadeira sabedoria é aquela que nós não ficamos calados. É aquela sabedoria que nós não aceitamos a situação de como se aceitamos de bom grado. Porque se nós ficar calados, nós aceitamos o decreto dominical de bom grado. Então, se você descansar no domingo, a profetisa Ellen G. White diz que não é nem mesmo para ficar calado. E agora você vai descansar, então você já recebeu o sinal da besta em descansar no domingo. Porque o sinal da besta, ele é na mão direita, é para aqueles que conhecem a verdade. E ao mesmo tempo descansa no domingo, então já recebeu. Esse assunto sobre receber o sinal da besta, depois falarei um vídeo mais bem explicado. O assunto aqui é se você não vê o item da falsa liberdade religiosa, você nunca verá o decreto dominical. Foi pela falsa liberdade religiosa que a igreja primitiva, ela passou a aceitar a lei dominical, a qual foi conhecida como lei para guardar o dia do sol. Ela passou a guardar os 2 dias juntos e terminou somente guardando o dia do sol. Assim também, agora, se você não vê o item da falsa liberdade religiosa, você vai guardar o domingo, porque é através dessa falsa liberdade religiosa que o domingo está avançando. A falsa liberdade religiosa colocou o domingo na Suprema Corte no dia 29 de junho de 2023 e foi pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. A falsa liberdade religiosa, ela é o avançamento do decreto dominical. Nós já estamos vivendo nesse período da imagem da besta e do decreto dominical disfarçado de liberdade religiosa. Se você não vê esse item, você nunca verá o decreto dominical. O que eu posso dizer mais para despertar o povo de Deus, para que veja a falsa liberdade religiosa e se acorda, porque se dormirem mais um pouco de tempo, é certo a destruição. Temos somente este 2024 para ver o item da falsa liberdade religiosa. Senão, todos serão pegos pelos enganos de Satanás. Se você ainda não faz parte deste ministério, se une com o quarto anjo, porque este é o único ministério que escapará dos enganos do decreto dominical e da imagem da besta. Porque este ministério, Deus revelou este item. Assim como aconteceu na igreja primitiva, está acontecendo na igreja adventista, o item da falsa liberdade religiosa. Esse é o item do decreto dominical, para nós poder enxergar o decreto dominical. É pela falsa liberdade religiosa. Não é pelos canais checknax. Não, eles não enxergam a falsa liberdade religiosa e, portanto, guardarão o domingo. Não é pelo canal do Dano 7, não. Ele não enxerga a falsa liberdade religiosa e, portanto, guardará o domingo. Não é por nenhum outro canal, porque eles não enxergam essa falsa liberdade religiosa. O único que enxerga
porque Deus o revelou, é este ministério, o quarto anjo, a nova liderança da igreja adventista do sétimo dia. Então, esse vídeo é para que você veja o item da falsa liberdade religiosa. Veja essa falsa liberdade religiosa. Vê que o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa da Igreja Adventista, que está assentado na cadeira da ONU, é a imagem da besta. Vê que esse departamento da igreja local, de assuntos públicos e liberdade religiosa da igreja local, é a imagem da besta, é o departamento do decreto dominical. Vê que o Fredom 25 é o mesmo projeto 2025. Sim, veja que o Fredom 25 da igreja adventista do sétimo dia, o qual é o departamento de assuntos públicos e liberdade religiosa, o qual criou esse Fredom 25, essa agenda 2025, é a mesma agenda da conservadora direita dos Estados Unidos, o projeto 2025. Veja também que o projeto 2025, ele vai dar continuidade o que a Igreja Adventista fez no dia 29 de junho de 2023, levou o domingo para a Suprema Corte pela falsa liberdade religiosa. Então, é a falsa liberdade religiosa, o engano, a falsa liberdade religiosa é o conserto com a morte e com o inferno, isto é, a falsa liberdade religiosa une a igreja com o Estado, une a igreja com o espiritismo, une a igreja com todo espírito imundo e detestável e persegue, dizendo que está promovendo a liberdade religiosa. Então, se você não vê o item da falsa liberdade religiosa, você não entendeu nada e você está dormindo. Você está dormindo e se não se acordar para ver a falsa liberdade religiosa, você perecerá. E você só consegue ver se você se unir com este ministério, o quarto anjo, com a nova liderança da igreja adventista, o sétimo dia. É impossível você ver a falsa liberdade religiosa sem se unir com este ministério. Como também é impossível você ver o decreto dominical sem se unir com o quarto anjo. Se você não se unir com este ministério, você nunca vai ver o decreto dominical, como nenhum dos canais que eu citei aqui está vendo, e nem a igreja adventista está vendo. Como ela pode ver se é ela mesma que está em avançamento desse decreto? Foi ela mesma que levou o domingo para a Suprema Corte. É ela mesma que é a líder dessa falsa liberdade religiosa. É ela que está sentada na cadeira da ONU, colocando o decreto dominical no mundo inteiro, comandando o mundo inteiro pelo Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. Então, meu amigo, minha amiga, que está dentro dos templos adventistas do sétimo dia, se você não se unir com o quarto anjo, você perecerá. Você não terá salvação, porque você vai guardar o domingo dentro dos templos adventistas do sétimo dia. Lembra-se, foi a igreja judaica que matou o Messias, e foi a igreja adventista do sétimo dia que levou o domingo para a Suprema Corte dos Estados Unidos, e está com a agenda Fredom 25 para o ano 2025, como também é a agenda, projeto 2025, é ao mando da ONU, ao mando do Departamento de Assuntos Públicos de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista do sétimo dia. Mas Deus teve misericórdia da sua igreja. Deus levantou a nova liderança da sua igreja, que é este ministério. E este vídeo é convidando você para você ver a falsa liberdade religiosa, mas você só consegue ver se você se unir com esse ministério. Ao contrário, você receberá a marca da besta dentro dos templos adventistas do sétimo dia, porque você descansará no domingo, assim como a igreja primitiva descansou no domingo. A igreja primitiva começou
descansar no domingo pela falsa liberdade religiosa, guardando os 2 dias juntos, sábado e domingo. Assim também, pela falsa liberdade religiosa, a Igreja Adventista descansará nos 2 dias, sábado e domingo. Então, permanecerá somente com o domingo, o qual é o sinal da besta. Então, esse foi o aviso para você ver o item da falsa liberdade religiosa. Mas você só consegue ver o item da falsa liberdade religiosa se você se unir com este ministério, o quarto anjo, o qual é a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu espero que esse vídeo ficou bem explicado para você, para que você não tenha desculpa de rejeitá-lo, como você não terá desculpa. A rejeição é somente aqueles que querem na sua pessoa cumprir a profecia mais uma vez, como está escrito lá em Isaías capítulo 28, e o verso 11 e o verso 12. O Senhor falará por lábios gaguejantes e por língua estranha. Este é o refrigério, mas não quisera ouvir. Então, para cumprir a profecia, você pode rejeitar, cumprir mais uma vez na sua pessoa. Você rejeitando, se cumpre mais uma vez na sua pessoa. Não quisera ouvir a mensagem do Senhor. Pois este ministério Deus levantou para combater a besta e a sua imagem e revelar claramente esse item, que somente com esse item, que é a falsa liberdade religiosa, as pessoas conseguem enxergar o decreto dominical, passo a passo desse monstro conhecido como decreto dominical. Mas só consegue ver essa falsa liberdade religiosa, como eu já disse, somente aqueles que estarão unidos com este ministério. Então convido você também a se unir com o quarto anjo, a nova liderança da Igreja do Sétimo Dia, Elias Joanã e Doutrina Souza. Que Deus te abençoe. Amém e amém.